Deu certo? Você conseguiu falar com alguém? Se não conseguiu contato, deixe uma mensagem, pega o telefone. É importante que você encoraje alguém. Você vai fazer bem para essa pessoa, mas você também vai se sentir melhor no final desse dia, tá? Bom, vamos entrar com tudo no assunto de hoje, porque mal de Parkinson, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a prevalência da doença chegou a dobrar nos últimos 25 anos. E essas estimativas dizem que esses números podem até ser mais expressivos se a gente levar em conta o número de pessoas que vivem com as várias formas da doença. Talvez tenha um diagnóstico muito direcionado. E aí, você sabe quais são as possíveis causas e também quais são os sintomas desse problema de saúde? Você conhece quais são os cuidados que uma pessoa que está enfrentando a doença precisa ter? Bom, então eu quero te convidar para estar comigo hoje, desvendando esse assunto, porque a gente convidou a doutora Daniele Sadala, que é neurologista, e ela vai nos ajudar respondendo a essas dúvidas para que a gente possa entender melhor esse assunto, para que a gente possa se cuidar mais e também cuidar de quem já está enfrentando o problema. Mas a sua participação é sempre importante aqui no Vida e Saúde, então manda pra gente como é que você encara mal de Parkinson, seja no conhecimento, seja na vivência aí com alguém, com um familiar ou mesmo no seu caso de saúde, como é que você vê o mal de Parkinson? Nosso WhatsApp está aberto para você pode acessar pelo QR Code aqui na sua tela ou então anotando o nosso WhatsApp que é 12982660004. 12982660004. Tô esperando, hein? Vale a pena você participar com a gente e ter sua dúvida respondida pela doutora Daniele. Obrigada pela presença, viu, doutora? Bem-vinda. Boa tarde, Teru. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Doutora, mal de Parkinson não é uma doença muito... Talvez sim trabalhada, talvez sim está na mídia, mas a gente tem um certo incômodo para falar porque ela é estigmatizada. As pessoas diagnosticadas com mal de Parkinson, elas sentem-se menos diante da sociedade, não é? Isso acontece porque a doença, ao longo do tempo, ela vai evoluindo e aí os sintomas acabam ficando muito evidentes, né? Um dos principais sintomas que uma pessoa que tem doença de Parkinson, né, o mal de Parkinson apresenta é o tremor, por exemplo. Então, às vezes a pessoa fica muito estigmatizada porque ela treme um pouco, né? Ela tem uma dificuldade de andar, né? Todos os sintomas que a gente vai conversar um pouco mais para frente hoje, mas isso acaba fazendo sim que a doença tenha um estigma, né? Agora me conta, doutora, de tudo que a ciência tem buscado, procurado, escrafunchado, quais são as causas do mal de Parkinson já conhecidas? Você sabe, Teru, que apesar de ser uma doença descrita já há muitos e muitos anos, a doença de Parkinson não é 100% compreendida ainda. A gente sabe que existe uma predisposição genética, né? Então, a pessoa ela nasce com uma predisposição a ter a doença, mas que só vai se manifestar se outras coisas que acontecerem ao longo da vida estiverem presentes. Por exemplo, o que a gente sabe que é um fator para a pessoa ter doença de Parkinson é ter contato com agrotóxicos, alguns pesticidas, né? Então, exposição em pessoas que, ao longo da vida, podem culminar em uma idade mais avançada com a doença de Parkinson, mas tudo sobre a doença, ainda sobre as suas causas, a gente não conhece. Muitas surpresas e muita coisa sendo pesquisada ainda, né, doutora? Agora, talvez o sintoma mais conhecido e mais divulgado sejam os tremores. Mas existem outros sintomas que a gente quer tratar aqui agora, porque... aliás, eu vou até começar daqui, né? Porque esses outros sintomas também fazem parte da doença e às vezes são negligenciados porque não são sintomas tão clássicos ou talvez tão específicos, né? Vou trazer esse primeiro aqui, ó, que seria a depressão, doutora. Bem inespecífico, bem linkado com tantas outras doenças, né? É isso mesmo. Eu gosto sempre de comentar, né, pacientes e eu tenho oportunidade de falar sobre a doença,
que a gente tem os sintomas que são motores, que são aqueles que são visíveis, que são relacionados, né, ao movimento, e a gente tem os sintomas não motores. E dentre os sintomas não motores, que são esses não relacionados ao movimento, a depressão é, sem sombra de dúvidas, um dos mais frequentes. E não só a depressão por ter a doença, né? Às vezes a depressão ela pode anteceder qualquer sintoma da doença em alguns anos antes. 10, 20 anos antes da doença se manifestar com os tremores, né? E com os outros sintomas que são característicos. Interessante, interessante. Agora, a gente tem esse outro aqui, doutora, que são as alterações no sono e na fala. Isso aqui já é uma coisa que pode indicar mais facilmente. Eu estou perguntando porque é o seguinte, você recebe muita gente aí no seu consultório que de repente vai chegar com 1 ou 2 sintomas sem ter ideia de que pode indicar Parkinson. Então é importante a gente ir percebendo isso para que, eu sei que o tratamento quanto antes, melhor, né? Certeza. E até porque isso, né, as pessoas tendem a considerar a doença apenas quando a pessoa treme, né? É conhecido, né? O mal de Parkinson é a doença que a pessoa treme. Mas, como eu falei anteriormente, a gente tem todos esses outros sintomas, né? A alteração da fala, ela tem a ver com essa alteração motora, né? Alteração do movimento. Só que aí, nesse caso, é o movimento da articulação da fala. Então, o paciente com Parkinson, ele começa a ter uma voz mais entrecortada, a falar mais fraco. Às vezes, a gente não consegue ouvir tão bem o que a pessoa fala. Por outro lado, as alterações do sono mais frequentes são os pesadelos. Então, é muito comum também o paciente que tem doença de Parkinson, principalmente a esposa, chega falando que o paciente luta enquanto está dormindo, né? Então, tem sonhos muito vívidos, muito... intensos. Pesadelos mesmo. Ok. Muito intensos. Isso faz parte também dos sintomas. Tá. Vamos para outro sintoma aqui? Será que você adivinha qual é esse daqui? Esse aqui parece que é clássico, né, gente? Olha, rigidez nas articulações. Não é clássico, não. A gente pode imaginar que seja um problema só articular. Essa rigidez na articulação, ela está dentro dos 4 sinais principais do Parkinson, né? Que é o tremor, a lentificação do movimento, a instabilidade na marcha, né, no caminhar, e a rigidez. Então, o paciente com Parkinson ele tem uma certa rigidez para realizar o movimento e precisa, muitas das vezes, dessa rigidez para fechar o diagnóstico da doença de Parkinson. Entendi. Vamos seguir aqui com mais sintomas, gente, porque a gente está tentando entender o problema. O desequilíbrio também vai entrar em ação aqui. Seguindo o que eu falei para vocês, né, a gente tem esses 4 sintomas principais para fechar o diagnóstico da doença de Parkinson e um deles é essa instabilidade para andar. Mas é o desequilíbrio motor, não é o desequilíbrio emocional. Não é o desequilíbrio emocional, não é tontura, é de fato uma instabilidade para andar. Então, como o corpo está muito rígido, a programação do movimento vai ficando mais difícil. Porque assim, Viru, a gente não pensa para andar, a gente simplesmente anda. E a doença de Parkinson, o paciente vai começando a ter dificuldade com esses movimentos que são automáticos. Então, para ele conseguir levantar e andar e ter estabilidade para caminhar, fica cada vez mais difícil com o decorrer da doença. Tá. Isso também vai gerar, com certeza, lentidão motora, como a doutora estava falando aqui agora. Dificuldade para caminhar. Antes o movimento que era automático, a gente vai começar a pensar naquele movimento, se concentrar nele para realizar. Não é só para andar, doutora, para outras coisas também. O falar também é automático, né? E eu quero saber se... Desculpa. Não, eu só queria saber se, por exemplo, porque a gente está falando aqui de várias funções motoras sendo agora debilitadas ou freadas. Mas eu quero saber se a função cognitiva também vai receber freios aí. Vai. Em alguns estágios da doença, mas assim, mais tardio, né? Então, o paciente tem vários anos de doença, ele pode sim ter um quadro em que o comando mesmo já não está tão efetivo. Mas é uma coisa mais tardia. Tá. No início, a manifestação motora não está relacionada à falta do comando cerebral para executar.
Agora eu estou imaginando, para você ter uma ideia aí, uma pessoa que está então com a mente ativa, tá com as funções cognitivas aí legal, mas aí ela já não tem mais os movimentos respondendo o estímulo ou a rapidez do pensamento dela. É realmente para a pessoa ficar deprimida, doutora. Ela vai ficar preocupada, ela vai se sentir diminuída, ela vai se sentir menos, porque de repente ela não vai conseguir mais. Se é aquela dona de casa que fazia tantas coisas, que recebia os netos em casa, fazia comida para todo mundo, agora ela vai precisar encontrar outros significados nesse relacionamento, né? Não é mais só no realizar as coisas. Não é de se estranhar que a depressão também seja prevalente depois do diagnóstico, né? Aí a depressão ela vai ser uma consequência, né? Ela vai fazer parte da doença, mas com certeza ela vai se intensificar de acordo com as limitações que o paciente vai ter ao longo da vida, né? Mas a gente sempre trata a depressão, indica psicoterapia também, porque a gente sabe que é possível fazer muita coisa, mesmo tendo diagnóstico de doença de Parkinson. Com certeza, com certeza. Vamos seguir com mais sintomas aqui, que eu quero falar mais sobre isso que a doutora Daniele falou, sobre a vida de quem tem Parkinson. As alterações na escrita são observadas também, coordenação motora vai ficar abalada. Vai. E uma coisa curiosa, né, na escrita do paciente que tem Parkinson é que a letra começa a ficar muito pequena. Então, além de mais tremida, né, pelo próprio tremor, a letra ela vai ficando bem pequenininha mesmo. Então, a gente sempre pede para o paciente escrever, para a gente avaliar como é que está a escrita, porque vai tendo uma modificação também até nessa programação para fazer uma letra maior, né, a ser a letra que o paciente escrevia antes de ter a doença. Interessante. Agora sim eu vou trazer aqui, esse aqui você já sabe o que é, vários desenhos aqui mencionaram esses tremores. Eu quero saber tremores em todos os membros, mais nas mãos. Isso é uma coisa bem importante da gente comentar, até porque ajuda o neurologista a diferenciar as várias outras causas de tremor. Porque não é todo tremor que é Parkinson. Sim, se eu fizer um esforço muito intenso, depois eu vou ficar meio trêmula. Se a gente fica nervoso, a gente treme. Exato. Se a gente toma muito café, a gente pode tremer. Existe uma outra doença que é bem comum também, chama tremor essencial, que a pessoa treme também. Então, em vários contextos o tremor pode acontecer. Mas na doença de Parkinson, geralmente é um tremor que começa em um dos membros. Geralmente começa na mão, e aí com o decorrer da doença pode começar na outra mão, mas aí é diferente. Sempre é mais assimétrico, né, que a gente chama. E é um tremor de repouso, sabe, Terô? Então é um paciente que está paradinho ali, assistindo o seu jornal, e a mão treme. Então não é um tremor tão intenso para pegar uma xícara, para fazer algum movimento. É um tremor mais de repouso. Tá. Quero trazer uma interação na nossa tela aqui agora, doutora. Quem está falando com a gente neste momento é a Jaqueline. Olha só o que ela está contando aqui pra gente. Minha mãe foi diagnosticada com mal de Parkinson e com isso ela sente o corpo fraco. Nos últimos dias ela tem sentido dor na lombar que parece andar pelo corpo todo. E ela toma uma medicação 4 vezes ao dia. Ela está contando aqui que o medicamento é específico para a doença, mas ela quer saber se ele tem efeitos colaterais, doutora. A gente tem uma série de medicações que podem ser utilizadas, mas a mais comum, né, e a que costuma ser mais efetiva é a levodopa, que tem várias marcas, né? E aí, um dos efeitos colaterais que o paciente pode ter do remédio é mais sonolência, então às vezes pode ter um pouco de problemas do trato gastrointestinal, então enjoo, alteração do intestino. E existem alguns relatos que poderia estar associado sim a dores no corpo, mas é muito mais frequente o paciente com doença de Parkinson ter dores pela própria dificuldade de movimento, de postura, né? Então a musculatura também o esforço talvez para realizar esses movimentos, né, doutora? Aquele esforço mais assim concentrado, isso pode gerar dor também. Isso pode gerar dor. Tá. Chegou mais uma interação que eu quero trazer aqui para a doutora Daniele nos ajudar. A Luciete, ela está dizendo o seguinte: meu pai foi diagnosticado com Parkinson com 35 anos.
Existe alguma explicação para esse aparecimento precoce da doença? E ela conta aqui que o pai já faleceu. Sinto muito, Luciete, por você, e essa sua pergunta é pertinente porque, a despeito do seu paizinho não estar mais com você, essa é uma doença que a gente está lutando ainda para resolver, para conhecer melhor e combater, né, doutora? Isso é verdade, também sinto muito pela sua perda. E, na verdade, a doença de Parkinson, né, o mal de Parkinson, é uma doença predominantemente de idosos. E até por isso que a prevalência da doença aumentou nos últimos 20 anos, porque a população está envelhecendo mais. Mas existe uma parcela da população que pode ter uma alteração genética, que faz com que ela venha a ter a doença antes dos 60 anos. Pode ter sido aí o caso do seu pai. Doutora, mas é bem mais raro. Tá? Muito raro. Na verdade, eu acho que nunca ouvi falar de alguém tão jovem assim, né? Uma fatalidade. Mas agora eu quero entender o seguinte: quem sofre com a doença de Parkinson relata que quando recebe uma notícia mais difícil, quando tem que ficar diante de uma situação de maior pressão, parece que esses sintomas ficam mais exacerbados, os tremores aumentam, a dificuldade na fala, e aí essa sensação de incapacidade aumenta também, aumentando o estado deprimido. Como é que a gente pode auxiliar alguém com Parkinson, além do tratamento que precisa ser feito com o especialista, com o neurologista? A gente também sempre orienta os nossos pacientes que façam a reabilitação. Que a reabilitação, né, a fisioterapia, existem exercícios e treinamentos que são específicos para ajudar o paciente a driblar nessas situações. Então, às vezes, o paciente tem uma coisa que a gente chama de freezing, que ele fica congelado, ele não consegue andar, justamente nesses momentos até que fica mais nervoso, é o dia que vem na consulta, é o dia que tensão, problema familiar. Então, isso, situações que geram estresse, né? Então, que demandam muito dele, né? Então, na fisioterapia, a gente tem um treino de marcha. Então, a gente consegue treinar o paciente a driblar essas situações que acontecem. É lógico que também prevenir o estresse é bom para todo mundo, né? Mas essa questão de estar bem treinado, estar bem exercitado, com certeza ajuda muito nessas situações corriqueiras do dia a dia. Agora, a gente pode, de alguma maneira, fazer algo, quem está acompanhando, quem tem uma mãe, quem tem um pai, vários aqui relataram isso, né? Como é que a gente pode ajudar, auxiliar essa pessoa de maneira mais positiva e produtiva também, doutora? Eu acho que um pilar fundamental quando a gente fala de doença crônica, não só do mal de Parkinson, é a informação, né, Teru? Então, uma família bem informada é uma família que vai conseguir dar o suporte também para o seu familiar no momento de necessidade, como eu falei, independentemente da doença. E também esse apoio, né, de estar perto, de compreender, a paciência também é fundamental. Mas eu vejo assim, a informação como o passo principal, que com a informação a gente consegue administrar a ansiedade, né, consegue... Da segurança, né? A palavra amiga ali, estando ao lado de quem a gente ama, né? Agora, existe alguma coisa que essa pessoa, esse paciente precisa evitar, doutora? Seja essas situações de estresse, seja algum alimento, seja qualquer outra coisa. O que esse paciente precisa ficar longe? O que a gente se preocupa bastante, que orienta muito, é sobre o risco de queda. Porque lembra, né, os pacientes eles têm uma estabilidade para andar. Então, às vezes pode acontecer do paciente ter quedas. Então, às vezes sair sozinho, tropeçar e cair pela dificuldade nesse planejamento do movimento. Mas, isso acontece bem nas fases mais tardias da doença, e tendo bom acompanhamento, isso pode ser facilmente adaptável. Fora isso, a gente não tem restrições, nada que a gente diga, olha, você não pode fazer. Então, a reabilitação, junto com o médico ali e as expectativas da família, a gente consegue alinhar bem, né? Quais são as atividades que podem ser feitas, mas não existe um manual dizendo assim, olha, isso é proibitivo,
para quem tem doença de Parkinson. Agora, doutora, quem recebeu esse diagnóstico mais recentemente, seja uma pessoa ativa ou uma pessoa mais idosa, realmente vai dar aquele baque, né? Ou para os familiares ou para esse paciente. O tratamento é um tratamento que ajuda na não progressão da doença ou na recuperação daquilo que foi perdido. Como é que é a qualidade de vida desse paciente com os tratamentos adequados hoje? A doença de Parkinson, ela é uma doença que a gente diz degenerativa, né? Ela é crônica e ela vai acontecendo lentamente. Então, o ideal, né? O ideal seria a gente conseguir uma medicação que freasse esse processo que vai acontecendo ao longo dos anos. Apesar de muita pesquisa, né? De muitas medicações, muitas moléculas já testadas, até o momento a gente não tem nenhuma que seja aprovada para esse fim. As medicações que a gente tem são para controlar os sintomas. Então, a gente tem desde de medicações que atuam várias horas durante o dia, medicações boas para serem usadas durante o sono. A gente tem medicações que são melhores para o tremor, outras que são melhores para a rigidez. Então, a gente faz adaptação e a gente tem a cirurgia do Parkinson também, que é a gente coloca um marca-passo na região específica ali do cérebro que é responsável pela programação do movimento. E aí o paciente fica com o marca-passo. Isso ajuda também a melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. É isso que a gente quer, olha, por isso a gente trouxe tanta informação aqui. Doutora Daniele ajudou muito a gente hoje, trouxe informação, trouxe possibilidades. E se você gostou dessa conversa, quiser saber mais, pode mandar pergunta direta para você pelo Instagram, doutora? Com certeza, vai ser um prazer. Ai, que boazinha. Então aproveita, você aí, olha, @dra.Daniele Sadala. Daniele com Y e com 2 L's. Está passando aqui na sua tela, eu sei, mas eu vou repetir, @dra.Daniele Sadala. É o perfil no Instagram da doutora Daniele. E eu agradeço de coração pela participação aqui, por esse tempo com a gente, doutora. Espero que a gente se encontre novamente, viu? Certo, eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Amém, a todos nós. Muito bem, olha, a gente faz um intervalo curtinho agora, curto mesmo. Na volta você não pode perder, Dr. César Vasconcelos respondendo as dúvidas que vocês mandaram aqui pra gente. Será que é a sua que ele vai falar hoje? Fica ligado. E ainda hoje tem um delicioso macarrão primavera com cogumelo pra gente fazer por aqui. Eu te ensino tudinho já já.